E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula aqui. Nós vamos tratar hoje do contrato de trabalho, tá bem? Bom, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é as principais características do contrato de trabalho. A primeira é que ele é consensual. O que significa essa palavrinha consensual? Tem que ter um acordo entre as partes. A segunda é que esse contrato é sinalagmático. O que significa sinalagmático? É que ele prevê tanto para uma parte quanto para outra obrigações, são as chamadas obrigações recíprocas. Terceira característica é que o contrato de trabalho ele é de trato sucessivo. O que ele é de trato sucessivo? Ele é de continuação, de duração. Quarta característica, ele é um contrato oneroso. Oneroso porque há uma peculiaridade nele que é valor, dinheiro. E a quinta característica é que ele é subordinado. O empregado é subordinado ao empregador. O artigo 442 da CLT ele fala do contrato individual de trabalho. E aqui eu quero que vocês grifem aí algumas palavrinhas. É o acordo tácito, tá certo? Ou expresso, que é aquele tácito subentendido, expresso declarado, evidente. E ele corresponde à relação de emprego. Então o contrato não precisa ser expresso, pode ser tácito, né? Não tem forma definida, você não vai achar um contrato formal em lei desse contrato. Outra coisa, esse contrato ele não é solene, então não existe um contrato com detalhes previstos. Bom, aqui no artigo 444 é muito importante, eu pus aqui para vocês identificarem que as relações contratuais de trabalho elas podem ser objeto, grifei para mim, de livre estipulação das partes interessadas. Então, o empregador e o empregado eles podem entrar no contrato de trabalho e prever as cláusulas ali. Só tem que tomar cuidado aqui, que ó, grifa para mim os contratos coletivos. Eles já são aplicáveis e as decisões das autoridades competentes. Então, o contrato de trabalho ele tem um mínimo legal que ele tem que prever, tá certo? Por isso que olha aí no parágrafo único para mim quando diz a livre estipulação. Essa liberdade não é uma liberdade infinita, sem limite, é uma liberdade limitada pela lei, até pela jurisprudência que nós temos dos tribunais, tá certo? A reforma trabalhista ela trouxe uma diferenciação também, que é nem todo empregado agora é considerado hipossuficiente. Veja que nós temos aqui uma previsão, o empregado que tem um curso superior, que ganha 2 vezes o valor dos benefícios do regime geral de previdência social, ele não é considerado hipossuficiente. No artigo 443 da CLT, o parágrafo 2º é muito importante, que é o seguinte: nós temos 2 tipos de contrato de trabalho. Nós temos o contrato de trabalho por prazo determinado e o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Aqui no parágrafo 2º deixa bem claro que o contrato por prazo determinado só será válido em se tratando. E aí tem algumas regras específicas. Então, o contrato por prazo determinado, preciso grifar aqui com vocês, o serviço é um aspecto que leva-se em consideração, as atividades empresariais de caráter transitório é outro, e o próprio contrato de experiência. Bom, o artigo 445 da CLT também é muito importante, que é o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Então, veja bem, hein? Então, o contrato de trabalho por prazo determinado ele tem um limite. Qual é esse limite? 2 anos. E ainda pede para observar aqui a regra 451 da CLT, que nós vamos ver aqui embaixo. Outra coisa aqui, o parágrafo único deixa claro que o contrato de experiência, que nós já havíamos falado um pouco sobre o contrato de experiência, ele não poderá exceder 90 dias, ok? Então eu pus aqui para vocês, qual o limite do contrato de trabalho por prazo determinado? 2 anos. Qual o limite do contrato de experiência? 90 dias. E o que o artigo 451 da CLT fala? Contrato de trabalho por prazo determinado que tácita, aquela maneira que eu falei para vocês, que não é expressa ou expressamente, for prorrogado por mais de uma vez, destaque, hein? For prorrogado por mais de uma vez, passará a vigorar como que? Como contrato de trabalho por prazo indeterminado, tá certo? Então, se eu tenho um contrato de trabalho por prazo determinado e eu prorroguei esse contrato uma vez, tudo bem, 2 vezes, tudo bem, agora, mais de uma vez, aí o contrato de trabalho por prazo determinado se torna um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Agora, outra parte importante aqui é o artigo 452 da CLT, que diz: considera-se por prazo indeterminado todo contrato que
suceder dentro de 6 meses, marca aqui o limite, hein? Dentro de 6 meses, a outro contrato por prazo determinado. Então preste atenção, hein? Se eu tenho um contrato por prazo determinado, daqui 6 meses eu tenho outro contrato por prazo determinado, isso torna o contrato por prazo indeterminado. Quando diz aqui salvo se a expiração, a exceção, dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos, tá certo? Isso aqui eu pus aqui para vocês, que é a sucessão de contratos. Na sucessão de contratos, a gente deve respeitar o prazo de 6 meses para formalizar. Então, eu tenho um contrato por prazo determinado, eu tenho que respeitar um limite de 6 meses para contratar novamente por prazo determinado, a não ser que esteja dentro das duas exceções que a gente acabou de falar aqui, que é a execução de serviços especializados ou a realização de certos acontecimentos. Muito cuidado também com o artigo 479 da CLT, que ele sempre fala assim: nos contratos que tenham termo estipulado, o que é um contrato que tem termo estipulado? É um contrato por prazo determinado. O empregador que grifem sem justa causa. Então, o empregador celebrou um contrato por prazo determinado com o empregado, porém, sem justa causa, despediu o empregado. Ele será obrigado a pagar, a título de indenização, por metade a remuneração a que teria direito até o termo do contrato. Então, o contrato foi estipulado por prazo determinado por 4 meses, mas aí no segundo mês o empregador dispensa o empregado sem justa causa, ele vai ter que indenizar aquela parte que sobrou pela metade, o que é a chamada rescisão antecipada de contrato determinado pelo empregador. Aí nós temos o pagamento da indenização, metade da remuneração que seria até o fim do contrato. Bom, vamos mais um pouco aí, o artigo 480 da CLT. Ele fala claramente ali que, havendo o termo estipulado, então, contrato com prazo determinado, o empregado não se poderá desligar. Essa aqui é a outra parte do artigo anterior. No artigo anterior, o empregador não podia despedir o empregado. Agora, o empregado ele não pode se desligar do contrato sem justa causa. Porque senão, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que indenizar o empregador. Tá certo? Então, novamente, nós estamos falando aqui do que? Da rescisão antecipada do contrato pelo empregado. Essa indenização ela não está tarifada. O que é? Ela não está limitada. Ela é correspondente apenas aos eventuais prejuízos. Então, se ao sair o empregador deixar evidente que ele tem algum prejuízo, o empregado vai ter que indenizar. O artigo 481 da CLT. Os contratos por prazo determinado que contiverem cláusula, grifem, cláusula assecuratória. O que é uma cláusula assecuratória? É aquela cláusula que assegura do direito recíproco de rescisão antes do expirado o termo ajustado. Então, o próprio contrato ele tem uma cláusula prevendo que é possível a rescisão, tá certo? Essa cláusula, então, ela permite o direito de rescindir o contrato antecipadamente. Nesse caso, nós não podemos falar em indenização, porque as partes elas já entraram em acordo, já colocaram no contrato a previsão da cláusula. Aí vem o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e traz uma súmula, a súmula 163, falando especialmente do aviso prévio, que eu quero que vocês leiam com atenção. Então, no contrato de experiência, cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas do contrato de experiência, tá certo? Então, tá aqui a previsão. Outra coisa que eu quero que vocês observem com atenção aqui é o artigo 1º da Lei 9.601/98. Fala que as convenções e os acordos coletivos de trabalho, que nós falamos no início dos nossos momentos, né, de estudo do direito do trabalho, poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, tá certo? Então, nós temos esse estabelecimento aqui também. Como? Bom, primeiro, pela lei pode contratar por prazo determinado em qualquer situação, mas há outras exigências. Então, o que nós temos? Nós temos exigências que permitem a contratação por prazo determinado, mas elas vão ter que respeitar também aquilo que nós podemos prever na convenção coletiva e no acordo coletivo. Tá certo, pessoal? E muito cuidado aí que nós temos ainda o parágrafo 1 aqui da lei que nós acabamos de ler, falando que as partes estabelecerão na convenção ou acordo coletivo referido nesse artigo a indenização, nós temos que marcar a multa, nós temos que marcar, e muito cuidado ali
no parágrafo 2º, quando diz assim, ó, não se aplica ao contrato de trabalho. Então, grifa para mim. Não se aplica. Não se aplica o quê? A limitação a uma única prorrogação. Então, o limite de 2 anos, que a gente viu ali atrás no contrato de trabalho por prazo determinado, mas não há limite de prorrogação. Bom, outras garantias que são muito importantes aqui, que eu quero que vocês observem, né? Isso aqui é só para ler com calma, mas parágrafo 4º, as chamadas garantias, as estabilidades provisórias. Então, a gestante, ela tem estabilidade, o dirigente sindical também tem estabilidade. Outros casos que eu quero que vocês marquem aqui a respeito da estabilidade, tá, joia? Aí tem a súmula 12 do TST aqui também, falando aqui das anotações apostadas pelo empregador na carteira de trabalho. Então, ó, o empregador ele anota na carteira de trabalho. Quando o empregador anota no trabalho, não gera presunção iure et de iure. O que significa a presunção iure et de iure? Em latim, ela significa absoluta, mas é uma presunção relativa, é iuris tanto. Então, o empregador pode anotar determinadas coisas na carteira do trabalho e depois o empregado fazer prova contrária disso. Dizer, não, tá certo, pessoal? Então, nós temos aí a presunção relativa e a presunção absoluta, ok? Então, é a primeira parte da nossa aula. Fiquem tranquilos que ainda tem ali a parte 2, tá bom, pessoal? Um abraço.